Olá, assinantes da Saberplay! É sempre bom estar com vocês. Olha, a reforma tributária está com os seus tambores soando. E, como prometido, periodicamente me dirijo a vocês para atualizá-los sobre a evolução da reforma tributária. E aqui vou me valer de um rol de perguntas, uma entrevista que concedi para o IPC, o Instituto Paulista de Contabilidade, que é uma entidade congraçada ao CRC São Paulo. Nós noticiamos que a Saberplay firmou uma parceria com o Instituto Paulista de Contabilidade para facilitar as assinaturas, ou seja, uma parceria com descontos especiais para os profissionais da contabilidade aqui de São Paulo, vinculado ao IPC. E queremos sim firmar parceria com outras entidades de outros estados, sempre proporcionando facilidade para os profissionais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, para que tenha a Saberplay como um ponto de encontro dos profissionais que não só leem as normas, mas dominam, querem dominar as normas. E aqui, reforma tributária é o painel, quer também se antecipar para que não haja surpresa nas mudanças legislativas relevantes. E reforma tributária, olha, ela em sendo aí aprovada da maneira como está, a PEC 45, bem como a PEC 110, serão mudanças radicais e a sua empresa não pode ser surpreendida. Então, tenho concedido para lá, para cá, entrevistas envolvendo reforma tributária e para inaugurar a parceria Saberplay com o IPC, dei uma entrevista sobre a reforma tributária e com base nessas perguntas formuladas pelo IPC. E aqui estendo meus parabéns ao meu querido presidente do IPC, Gildo Freire, pela qualidade das perguntas objetivas, perguntas que vão ao encontro da necessidade dos profissionais da contabilidade e da área tributária. Daí, trazer para cá, para o painel, tais perguntas e as respostas que apresentei. Vou aqui então me valer destes temas tratados nas perguntas e nas respostas para atualizá-lo, para que você seja um profissional, uma profissional atualizadíssima a todo tempo a respeito da reforma tributária. É o que fazemos aqui periodicamente quando necessário. Veja aqui então, pergunta 2, formulada pelo IPC. Quais as últimas informações e atualizações sobre a reforma tributária? E quais as principais que, no mínimo, devem ser apreciadas e consideradas? Tá. Olha aí no painel a data de gravação deste painel, ou seja, então estou te atualizando neste momento, porque em Brasília a coisa não para, por isso que é bom periodicamente atualizá-lo. E é bom você saber que há duas PECs tramitando lá no Congresso Nacional e que serão objeto de fusão. Sim, foi constituída uma comissão mista e essa comissão mista da reforma tributária cuidará de o quê? Unificar as PECs 45 e 110. Mas é bom atualizá-lo que, em paralelo, chegou ao conhecimento desta comissão mista uma nova proposta que é intitulada Simplifica Já. A par daquelas, melhor dizendo, daquela
formulada pelo Instituto Atlântico, proposta aglutinadora, em que já noticiei vocês em painéis anteriores, em especial o painel 1, o módulo 1, e o Instituto Atlântico, que contou com a participação do economista Paulo Rabelo de Castro e também participei na parte jurídica de formulação de uma proposta para a reforma tributária, propondo então ajustes na PEC 110, que é mais ampla e, ao unificar, já considerar então aqueles apontamentos, aqueles ajustes, aqueles elementos que apresentamos lá na comissão mista, ou seja, para os integrantes da comissão mista. Entenda, relator Aguinaldo Ribeiro, tem notícia, recebeu, não é, em mãos a nossa proposta do Instituto Atlântico, como também o senador Roberto Rocha, que hoje é o presidente dessa comissão mista da reforma tributária do Congresso Nacional, e também o Ministério da Economia recebeu a nossa proposta em reunião. Como consta aí na tela, vamos para ela? Pergunta 1. Como está a tramitação dos projetos para a reforma tributária atualmente? Temos consenso para uma proposta única? Pergunta muito inteligente. Há duas importantes PECs, propostas de emenda constitucional, em evidência tramitando no Congresso Nacional. A PEC número 45 de 2019 do deputado Baleia Rossi, com a contribuição e apoio técnico do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, e a PEC número 110 do senador Davi Alcolumbre, baseada no projeto do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. Gostaria de pontuar que a PEC 45 representa uma reforma tributária menos impactante, embora tratar-se de projeto relevante, haja vista que estabelece apenas a unificação dos tidos tributos indiretos, IPI, ICMS, ISS, PIS, PASEP e COFINS, não cuidando a PEC Baleia Rossi dos ditos tributos diretos, exemplo, IRPJ, CSL, IPVA, IPTU, os quais apresentam também nevralgias a serem corrigidas, algo que a PEC 110 endereça. Nesse contexto, a PEC 110 se mostra mais completa e alvissareira, mais promissora, pois alvitra reformular os tributos diretos e indiretos e suas distorções nocivas ao país. É verdade, a PEC 45 ela é uma proposta mais restrita em comparação com a PEC 110. Ela foca nos tributos indiretos, tidos tributos indiretos, que incide sobre receita, sobre faturamento, circulação da mercadoria, entenda IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, 5 tributos serão unificados na ótica da PEC 45. E para aí, a PEC 45 foca nos tributos indiretos, entendam a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é o foco da PEC 45 e para aí, não cuida de RPJ, CSL, dos demais tributos. Então, propõe unificar os 5 tributos indiretos no IBS e para aí a sua proposta. Já a PEC 110 cuida dos tributos diretos e indiretos. Me agrada mais a PEC 110 porque os tributos diretos também têm nevralgias a serem corrigidas. E, além disso, a proposta da PEC 110, que consta também a criação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para reunir os tributos indiretos, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ICMS, ISS e outros que tratei lá no painel
1, assista novamente se necessário, você tem uma formulação melhor conduzida, como detalho lá no painel 1. Então, a PEC 45, ela o quê? Foca nos tributos indiretos, como também a PEC 110, que é mais ampla, pegando os tributos diretos. Entretanto, foi encaminhado também para o Congresso Nacional uma outra proposta que se intitula Simplifica Já, além de uma proposta do governo que foi por meio de projeto de lei, nem é PEC, criando a CBS para acabar com o PIS/COFINS, para unificar só o PIS/COFINS, só os tributos federais PIS/COFINS, como detalhe no painel 2, assista. Olha aí, gostaria de pontuar que então a PEC 45 representa uma reforma tributária menos impactante em relação à PEC 110, não é isso? Nesse contexto, a PEC 110 se mostra mais completa e alvissareira, pois alvitra reformular os tributos diretos e indiretos e suas distorções nocivas ao país. Visando acelerar o processo de aprovação e debates, foi criada a Comissão Mista Temporária destinada a consolidar o texto da reforma constitucional tributária, ato conjunto do presidente do Senado Federal e do presidente da Câmara dos Deputados número 1 de 2020, sendo o senador Roberto Rocha o presidente dessa comissão e o deputado Aguinaldo Ribeiro como relator. No decorrer do ano de 2020, é bom você saber, se atualizar. É o propósito desse painel a todo tempo, atualizá-lo periodicamente a evolução da reforma tributária até a sua aprovação. No decorrer do ano de 2020, a Comissão Mista realizou diversas reuniões, sendo uma das últimas a audiência pública com o secretário especial da Receita Federal do Brasil, a assessoria especial do ministro da Economia, o representante da CONCEFAZ, Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receitas ou Tributação dos Estados e Distrito Federal, Bernard Api, do CECIF, e o ex-deputado Raul. Do exposto, para responder à pergunta se há consenso para termos uma proposta única, um texto único, do exposto, andou bem o Congresso Nacional em criar citado comitê misto, permitindo-nos concluir que estamos caminhando sim para alcançar uma proposta única. É o objetivo da comissão mista e estamos caminhando para isso, acompanhe, e aqui nós vamos te atualizando em saindo esse texto único, voltaremos para cá, ou seja, voltamos para o estúdio e gravaremos o painel que anunciará o texto e apresentaremos aqui para vocês também qual é esse texto único tão aguardado, ok? Que vai reunir todas as propostas, as 45 e 110, as propostas 45 e 110 e aquelas que são apresentadas aí em paralelo no tempo, quer o Simplifica Já, quer a proposta do governo, CBS, a do Instituto Atlântico, a qual participei. Vamos lá. Agora pergunta 2. Quais as últimas informações e atualizações sobre a reforma tributária? E quais as principais que no mínimo devem ser apreciadas e consideradas? Vamos lá, é a segunda pergunta formulada e está aqui a resposta. E estou repercutindo então para você essa entrevista que concedi para o Instituto Paulista de Contabilidade, que serve de uma radiografia da situação atual da reforma tributária tramitando no Congresso. Daí a utilidade de levá-lo como painel para vocês, assinantes da Saber Play. O texto unificado ainda não foi finalizado e apresentado ao público. É sabido que além das PECs 45 e 110,
O Executivo Federal já apresentou ao Congresso Nacional, como parte da reforma tributária, o desmilinguido projeto de lei número 387 de 2020, que pretende a criação da restrita contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, em substituição apenas da atual cobrança de PIS e COFINS. E ainda, destaca-se o movimento Simplifica Já, que conta com diversos apoiadores, dentre eles de entidades que congregam agentes fiscais dos estados e dos municípios. Projeto esse, inclusive, albergado pelo falecido senador Major Olímpio. Major Olímpio, senador recém-falecido, tristemente, ele o quê? Comprou, ou seja, ele albergou, ele tomou frente, ele gostou da proposta apresentada por esse movimento Simplifique Já e tomou para si esse projeto, porque é claro, ele é que tem competência para apresentar projeto a ser deliberado e aprovado ou não no Congresso. Você, então, saiba que, como o Major Olímpio faleceu, já temos aí notícias que será entregue aí, será encabeçada ou encabeçado por outro membro lá do Congresso Nacional, no caso no Senado, para dar vazão a esse projeto Simplifique Já, para que haja influência no texto do relator Aguinaldo Ribeiro, e é natural que então, na ausência de Major Olímpio, se houver interesse de outro senador de passar a encabeçar, que assim o faça. E isso tende a ocorrer e são as notícias lá do Senado. Não posso deixar de mencionar também a importante atuação do Instituto Atlântico na contribuição de proposta aglutinadora à PEC 110, já encaminhada aos membros da Comissão Mista do Congresso Nacional e ao Ministério da Economia, proposta essa encabeçada no âmbito econômico e jurídico por Paulo Rabelo de Castro e por mim. Esse texto, essa proposta aglutinadora, está lá no painel 1, você pode ver aí o material disponível, inclusive esta seção perguntas e respostas, você pode imprimir, como também pode imprimir ou visualizar a proposta aglutinadora que o Instituto Atlântico, que é uma entidade sem fins lucrativos, que congrega intelectuais que pensam o Brasil e soluções para o Brasil, e aqui o tema é reforma tributária, o Instituto Atlântico propôs aí a sua alternativa de reforma tributária visando no campo pragmático, porque em recente entrevista que dei no canal do Instituto Atlântico, até dando vazão à entrevista concedida também ao canal pelo nosso querido professor Ives Gandra, uma coisa é direito acadêmico e literário, que tem seu valor. Outra coisa é direito pragmático, direito aplicado. E a proposta que apresentamos dá vazão a toda a experiência de atuação na área tributária, contábil, fiscal, enfim. Então, com base na nossa experiência, demos a nossa singela contribuição junto com o grande economista que o Brasil tem, Paulo Rabelo de Castro, que formulou junto comigo essa proposta aglutinadora que está aí à frente dessa proposta, o Instituto Atlântico, que apresentou aos membros do Congresso e também ao ministro da Economia a nossa proposta. Estamos fazendo o nosso papel como
formadores de opinião e que vive o direito tributário há mais de 30 anos e, no âmbito econômico, nosso querido Paulo Rabelo de Castro há mais de 40 anos. Pois bem, olha aí. Não posso, então, deixar de mencionar também a importante atuação do Instituto Atlântico na contribuição de proposta aglutinadora PEC 110, já, então, encaminhada aos membros da Comissão Mista do Congresso Nacional e ao Ministério da Economia, proposta essa encabeçada no âmbito econômico e jurídico por Paulo Rabelo de Castro e por mim. Algo que temos difundido em especial, hein? É bom você saber, em entrevistas e congressos, palestras, escritas, algo que temos difundido em especial, e as PECs 45 e 110 estão na direção certa, diferentemente da proposta do Executivo Federal, é que as grandes distorções no sistema constitucional tributário residem nos tidos tributos indiretos, os quais elegem como fato gerador a receita, o faturamento e não o lucro. Reforma tributária que não combata e aniquile as anomalias do ICMS e do ISS, com seus 27 regulamentos estaduais e mais de 5.500 regulamentos municipais, com regras fartas e arenosas, acompanhadas de deletérias guerras fiscais. Melhor que não venha reforma tributária, pois do contrário será mais um puxadinho tributário. É verdade. Nós temos hoje no Brasil um grande, problema no que se refere a sistema tributário. O grande câncer desse país no que diz respeito à tributação é o ICMS, acompanhado do ISS. Olha aí. Repiso pela expressividade do tema. São 27 regulamentos do ICMS. Diga-se, não uniformes entre si. E mais de 5.500 regulamentos do ISS, todos disciplinando a seu modo, cada governador pensando de um jeito o seu ICMS, cada prefeito pensando o seu ISS, alíquota, subção tributária, paga na origem, paga no destino, como fica o ISS, enfim. Damos aula daquilo que vivemos e estamos a todo tempo vivendo o direito tributário e compartilhando o sofrimento das empresas, dos profissionais. Qual é o maior problema que a tua empresa vive aí? É o IRPJ? É a CSL? É o PIS, COFINS ou o ICMS e ISS no tempo? É o ICMS, é o ISS. Por quê? Porque ele é estadual, não tem legislação única, nacional. O ISS não tem legislação única. Professor, mas não tem a Lei Complementar 87/96 que cuida de uma legislação única de ICMS e a Lei Única do ISS é a Lei Complementar 116 de 2003? Tá. Os estados e municípios apoiam-se nessas leis complementares citadas para, em seus regulamentos, cobrarem o ICMS e o ISS. E aí, desandam. Em quê? Olha aí. Tá aí. Repiso pela expressividade do tema, são 27 regulamentos do ICMS. Diga-se, não uniformes entre si. E mais de 5.500 regulamentos do ISS. Todos disciplinando a seu modo. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, formas de apuração e recolhimentos e outros assuntos envolvendo a obrigação principal e acessória. Sim, existe a subção tributária nacional, a regional, a local, o ISS. Eu preciso descobrir a alíquota que é diferente de cada município para aquele serviço, e aí o município exige cadastro, não exige, quando eu presto serviço em outra municipalidade, tem retenção, não tem, não se observa fielmente a Lei Complementar 116, que traz uma lista de
serviços que o município competente é a origem ou destino. Tem município que nos seus regulamentos atropela. O problema do Brasil é o ICMS e ISS em nível de grandeza, de complexidade. Porque nós não vamos conseguir redução de carga tributária com a reforma, muito mais com a pandemia que tivemos, com o aumento de gasto público. Me faz lembrar o grande economista alemão, sim, porque ele era muito respeitado na Alemanha, lá no século XIX, Adolf Wagner, que dizia que a tendência são os gastos públicos crescerem. A Liomar Baleiro, grande tributarista brasileiro, na sua obra que cuida sobre finanças públicas, uma introdução à ciência das finanças, ele já alertava também que há o fenômeno progressivo das despesas públicas. É impressionante como as despesas públicas não param. Então, querer reforma tributária com redução de carga, com a evolução do gasto público, a todo tempo, todo ano, não consegue. Então, que venha uma reforma tributária efetivamente simplificadora, para reduzir os gastos de apuração de impostos, custos administrativos, tecnológicos. E o grande problema hoje de apuração em nível nacional é o quê? É o ICMS e o ISS. Não são os tributos já nacionais. IRPJ, CSL, PIS, COFINS é uma legislação federal num rigor técnico. Então, não tem que olhar legislação do município, do estado. IRPJ, CSL, PIS, COFINS são tributos federais. Sigo as regras do ente competente, que é a União. Então, já que não vai conseguir redução de carga tributária, visando simplificação, então eu tenho que unificar os tributos indiretos. Entenda aí o ICMS e o ISS. E já aproveito e unifico o PIS, COFINS, porque não faz sentido dois que cuidam da mesma base, só muda a questão do destino no orçamento. E o IPI também, que é federal, já aproveito, é um tributo indireto e unifico. Como consta na proposta 45 e na 110, a criação do IBS, que corresponde a um IVA nacional. Mais de 120 países já adotam o IVA. Então, nós estamos na contramão do mundo. Passa da hora de ter um tributo indireto nacional, um tributo único, com legislação única, que se estabeleça base de cálculo, alíquota, fato gerador, de forma única, em norma única, entenda, ok? Para que eu não precise verificar regulamento, não é, de cada estado que a minha empresa opera e compro ou vendo, envolvendo vários estados. Eu presto serviço ou tomo serviço envolvendo mais de 5.500 municípios, para lá e para cá. O Brasil é um continente. Onde você está, Caxias do Sul, você contrata prestador de serviço de Porto Alegre. Você está em Belo Horizonte, você contrata prestador que está em Divinópolis, ou vice-versa. Você está em Belém, você contrata um prestador que está em Recife. Enfim, precisa ter uma unificação dos tributos indiretos para reduzir a complexidade de apuração e de declaração desses tributos indiretos. Ok. Precisamos, então, olha aí, unificar o IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS em um tributo nacional, como já consta nas PECs 45 e 110, sob a denominação de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tributo nacional, correspondendo ao IVA, Imposto sobre Valor Agregado, adotado há décadas em mais de 120 países
proposta, criação alemã, o IVA. Porém, o primeiro país que adotou foi a França e hoje espalhado em mais de 120 países. Olha aí, representando esses 120 países, mais de 70% da população mundial. Ou seja, mais uma vez, estamos na contramão do mundo, destacadamente dos países desenvolvidos que já adotam o IVA. Já que não conseguiremos uma reforma estruturante com redução rápida da carga tributária, resta-nos adotar uma efetiva remodelação simplificadora às empresas e aos profissionais, com automática redução dos elevados custos administrativos e tecnológicos para apurar e declarar tributos no país. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Que cuidados ou providências as empresas devem ter levando em conta a reforma tributária? Útil pergunta, pragmática. Gostamos de viver a prática e essa pergunta muito bem formulada, porque ela tem uma ótica pragmática, ou seja, o que ocorre no mundo real, o que eu devo fazer no mundo real, considerando que há uma tramitação de uma reforma estruturante no Congresso Nacional envolvendo o sistema tributário. Olha, diante da resposta anterior, um ponto significativo de atenção das empresas, dos profissionais envolvidos, deve ser o monitoramento da reforma tributária, em especial no que diz respeito à instituição do nosso IVA. Nos textos das PECs 45 e 110, com o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, no que tange aos seus impactos econômicos no desenvolvimento dos negócios, nos mais diversos segmentos, bem como pela sua nova forma de apuração. O IBS será devido ao destino, é isso que está proposto lá no texto da 45, bem como da 110. E de contabilização. Certamente a fase de transição para o novo sistema tributário será bem desafiadora. No painel 1, detalho essa questão da fase de transição dos tributos indiretos hoje existentes, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, para o IBS. Muitos países já adotam o IVA há muitos anos com êxito. O Brasil já está, então, em muito atardado. Não só no tocante à mudança do padrão tributário, instituindo o IVA, mas também na simplificação tão necessária, ambos adotados nos países com os quais competimos. O sistema tributário, ele não pode ser poste para o desenvolvimento econômico da empresa. Nós estamos numa economia globalizada, competimos com a China, Estados Unidos, França, com os nossos produtos, em especial commodities, competindo a todo tempo com várias partes do mundo. E aí? O sistema tributário, ele tem que viabilizar para as empresas instrumentos de competitividade. Não pode prejudicar a competitividade dos nossos produtos e serviços. Esta é a função de um sistema tributário eficaz, além de proporcionar justiça social, quer dizer, não ser regressivo, mas progressivo. Paga mais quem ganha mais, paga menos quem ganha menos. Hoje o nosso sistema é regressivo e não progressivo, como detalho lá no painel 1, aqui, da reforma tributária. E também você deve, por meio do sistema tributário, proporcionar o que? Distribuição de renda. Quer dizer, você não pode, por meio do sistema tributário, incentivar a concentração de renda, como hoje
ocorre, onde você tributa mais o consumo, menos renda e propriedade. Como detalhe lá no painel 1, vale a pena assistir lá novamente, se é que você já assistiu. Tá aí. Seguindo. Então, fica a dica, acompanhe a evolução comigo aqui no painel da reforma tributária. É importante você ter esse cuidado. Tá no passo a passo. Quarta pergunta: quais os principais aspectos e desafios enfrentados pelas áreas tributárias frente aos novos cenários tecnológicos? Em relação aos novos cenários tecnológicos, temos como pano de fundo um sistema bancário global, ágil e eficiente, o indubitável deslocamento de sedes das empresas para efeito de melhor territorialidade tributária, as inovações efluídas da inteligência artificial. Essa é a realidade atual, não é isso? Você tem um sistema bancário muito eficiente. O nosso é respeitado no mundo também. Podemos dar vazão ao complexo de vira-lata que Nelson Rodrigues alertava a todos os brasileiros. Nós temos coisas muito boas no Brasil. Dentre as coisas boas, o nosso sistema bancário, ele é eficiente. Olha o Pix agora, o sucesso. Você transfere recursos de lá para cá com facilidade, faz as operações bancárias com grande eficiência. Nós somos referência no que se refere a sistema bancário eficiente. E outras partes do mundo, hoje temos um sistema bancário eficiente em nível global. Você transfere recursos daqui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Holanda, da Holanda para a China com uma facilidade, com um só toque. Essa é uma realidade. Temos também, sem dúvida, o deslocamento de sede das empresas para efeito de melhor territorialidade tributária. Uma questão que está se discutindo nos países da Europa em especial. Mas também nos Estados Unidos está se discutindo isso. As mega empresas, porque nós temos aqui 3 escalas de empresas para efeito tributário. Pequena empresa no simples, média empresa no lucro presumido, pode optar pelo lucro presumido. E a grande empresa, quem tem receita acima de 78 milhões, está no lucro real. A França adotou uma 4ª faixa para efeito tributário, que são as mega empresas, né? Para tributar as big techs, não é isso? As gigantes na área de tecnologia. Ou seja, a Amazon vende seus produtos na França. Ok. Porém, a tributação desse resultado é na sua sede. Nos Estados Unidos. Tá, então toda a arrecadação das vendas feitas para vários países pela Amazon fica para o país sede da Amazon, que é nos Estados Unidos. Tá, puxa vida, a França falou, olha, mas espera aí, a venda feita para os franceses, no que se refere à tributação dessas vendas, ora, tem que ficar aqui, tem que ter uma tributação em favor da França. Que é o que se discute em nível nacional, ou melhor, internacional, é o que se fala aí da nova tributação, a tributação digital. Ok. Tributar, então, na fonte e não na residência, não é isso? Uma discussão aí de conexão no que se refere à territorialidade tributária, né? Nós tributamos no Brasil na origem, não no destino. Não importa, então, onde a tua empresa tenha lucro, no Brasil ou fora,
é regime universal, então prepondera a tributação segundo o critério da residência, não da fonte. Se a sua empresa tem sede no Brasil, mas tem negócio no Chile, nos Estados Unidos, você consolida, você traz o resultado para cá para tributar no Brasil. O princípio da universalidade, como eu detalho lá no primeiro tópico do curso IRPJ, Lucro Real. Não deixa de assistir, você assinante, tá bom? Tá. Observem que, de fato, há um pano de fundo. Então, em relação aos novos cenários tecnológicos, temos como pano de fundo um sistema bancário global ágil e eficiente, o indubitável deslocamento de sedes das empresas para efeito de melhor territorialidade tributária. Aí a Amazon, as outras empresas, claro, os administradores têm que buscar otimizar os recursos da empresa, e planejamento tributário lícito faz parte da função de uma administração eficiente. Vai se buscar onde sediar a empresa, onde tem uma sistemática legal tributária com economia tributária. Isso está se discutindo no mundo. Ou seja, precisamos criar um tributo digital, não é? Para pegar essas big techs, que são mega operações. Então, a França estabeleceu que empresas com operações na França e receita superior a 750 milhões de euros, entenda, arredondando aí a 5 bilhões de reais, e que tem ali por volta de 3% da sua receita na França, em relação à receita alcançada na França, tem que pagar uma contribuição ao governo chinês, ou melhor dizendo, francês, um tributo, né, que se chama tributação digital. É porque quer pegar aí as big techs que apresentam essas receitas aí acima de 750 milhões de euros. É algo que está se discutindo em nível internacional e que o Brasil, nessa parte, não está nas propostas de reforma tributária afetando essa questão, ou seja, não está cuidando dessa questão. O artigo da Constituição que cuida de onde se deve o imposto de renda, segundo o critério da residência ou da fonte, nós adotamos o critério da residência. A sede da empresa está aqui, não importa onde, qual é a fonte do lucro, tributa-se tudo aqui. Você tem que trazer o lucro alcançado no Chile e nos Estados Unidos para tributar no Brasil. O princípio da universalidade, não é isso? De tributação do imposto sobre a renda, que nada mais é do que adotar o critério de tributação da renda pela residência e não pela fonte. Tá, mas voltando aqui para a útil pergunta, olha aí, qual é a pergunta? Quais os principais aspectos e desafios enfrentados pelas áreas tributárias frente aos novos cenários tecnológicos? Em relação aos novos cenários tecnológicos, temos como pano de fundo um sistema bancário global ágil e eficiente, o indubitável deslocamento de sedes das empresas para efeito de melhor territorialidade tributária, as inovações fluídas surgidas da inteligência artificial. Daí temos os avanços significativos no e-commerce com a sua larga escala nacional e internacional, nos mais diversos segmentos econômicos, quer empresas de e-commerce no Brasil, quer fora, nos mais diversos segmentos econômicos, com a pandemia contribuindo para a aceleração desse processo irreversível, é verdade. Neste contexto, do ponto de vista tributário, o desafio local será a pretensa instituição de novo tributo, o imposto digital, desenhado e ambicionado pelo Ministério da Economia, o qual já sinalizou o interesse pela sua criação,
embora não inserido nas PECs em tramitação no Congresso Nacional. Há uma confusão e aí a importância do tema. Para lá e para cá se ouve que o Ministério da Economia quer instituir um imposto digital aqui no Brasil. Parece que é similar ao que está acontecendo lá na França e está se querendo levar isso para os demais membros da comunidade europeia. Estados Unidos também está discutindo isso. Tá. Só que a tributação digital que ocorre na França e quer se estender para demais países da comunidade europeia não se confunde com a proposta de imposto digital que se ventila e circula até então pelo Ministério da Economia, porque chama-se imposto digital aqui um tributo com cara de CPMF. É o que? Tributar as movimentações financeiras operadas, ou seja, que ocorram nas operações digitais. Ora, na verdade, é a CPMF com outro nome, esse imposto digital que se ventila hoje pelo Ministério da Economia. É bom alertar, não tem nada a ver com o tributo digital instituído lá na França, que é tributar, né, as operações das empresas que apresentam uma mega receita, um mega faturamento acima de 750 milhões de euros. Não tem nada a ver, aqui está se falando de tributar as movimentações financeiras. Então, está colando na ideia da comunidade europeia, né, ou seja, da Europa, para aqui beira uma dissimulação aí da tributação francesa, mas na verdade são fatos geradores de díspares, né? Base de cálculo diferentes. Então não tem nada a ver o imposto digital brasileiro com o tributo digital francês instituído e que está se levando para outras partes lá da Europa. É bom alertá-lo. O que se quer aqui nesse imposto digital é o malfadado tributo sobre movimentações financeiras. É a volta da CPMF, tão condenada por todos nós. Vamos lá. Neste contexto, do ponto de vista tributário, o desafio local será a pretensa instituição de novo tributo, o imposto digital, que desenhado e ambicionado pelo Ministério da Economia, e que vai pegar em cheio aí, claro, as movimentações financeiras envolvendo o e-commerce, o qual já sinalizou interesse pela sua criação, embora não inserido nas PECs em tramitação no Congresso Nacional. Ao nível internacional, temos o quê? Os movimentos dos governos para obstaculizar, olha o caso da França, na órbita jurídica ou econômica, sede das empresas em paraísos fiscais ou em regiões com tributação favorecida. Isso está sendo questionado, não é? Também os paraísos fiscais. Os Estados Unidos está questionando, não é, você deslocar a sede da empresa americana para um paraíso fiscal, para uma região fora dos Estados Unidos com tributação favorecida, porque em nível mundial prevalece o regime de tributação internacional pela o quê? Residência, pela sede da empresa. Onde está a sede se tributa todo o resultado universal. Como adotamos no Brasil o regime universal, que nada mais é do que uma tributação pelo critério da residência e não da fonte. Não é? Isso está sendo discutido. Então, haverá movimentos aí no futuro, se a sua empresa é multinacional, vai ter repercussões aí desses movimentos da tributação digital, da empresa deslocar sua sede para paraísos fiscais ou regiões mais favorecidas. Haverá aí mudanças, há sinais nesse sentido. No que diz respeito às mega operações, as mega empresas, essa criação da quarta faixa, que não temos ainda no Brasil, na França já se adotou. E as mega empresas que têm operações na França
passam a ser tributadas nessa faixa, não é? E falou-se em alíquota de 3%. Não é? Aí quem tem interesse vá, não é, à busca aí de detalhes da legislação francesa. E aí está se discutindo na comunidade europeia a questão aí dos países membros da OCDE, não é? Enfim, quem tem interesse por atuar em multinacionais, ter negócio na França, na Europa, ora, não deixe de ir atrás dessa legislação lá da comunidade europeia. Ok, vamos lá. Na expectativa de uma reforma tributária, hein? Quinta pergunta útil. As organizações já devem tomar alguma providência quanto à sua organização tributária e fiscal? Sim, como antes já me referia, tem que acompanhar a evolução da reforma tributária, as empresas e os profissionais, e se tem que tomar alguma providência quanto à sua organização tributária e fiscal, sim, é prudente que as empresas, especialmente quais as empresas, dando mais objetividade à resposta sim. É prudente que as empresas, especialmente as que elaboram orçamentos anuais ou plurianuais, sua empresa tem a praxe, isso é próprio de médias e grandes empresas e multinacionais, tem o budget, ou seja, budget anual, plurianual, 5 anos, 3 anos, prospectando receitas e despesas futuras. Ora, se mudar a sistemática tributária, nós temos uma carga tributária de por volta, né, aí de 35%, arredondando. Então, qualquer movimento aí à frente, reforma tributária, vai impactar aí o orçamento anual, plurianual, aí prospectivo. Daí o meu alerta. Sim, é prudente que as empresas, especialmente as que elaboram orçamentos anuais ou plurianuais, ou que estão desenhando futuras implantações de novas filiais, de novas unidades de negócios, ou o lançamento de novos produtos ou serviços, incluam nos planejamentos estratégicos o impacto sinalizado pelo eventual novo cenário tributário. Qual vai ser a alíquota do IBS para o seu produto, para o seu serviço? É bom você pegar o texto que disponibilizamos, é bom você saber, que acompanha esse painel, a versão atual. Então, não deixe de visualizar, querendo baixar, qual é a versão atual das PECs 45 e 110. A gente sempre te atualiza. Qual é a versão atual? Então, estou pegando aqui o gancho das perguntas feitas em entrevista do Instituto Paulista de Contabilidade, com as respostas. Estou aqui pegando como gancho para te atualizar e também te apresentar os textos atuais das PECs 45 e 110. E aí, quando chegar a um texto unificado, você também vai ser noticiado e teremos aqui a análise. Queremos que você seja os profissionais, as profissionais mais qualificadas a todo tempo nesse país. Você está na Saberplay, a sua empresa é assinante da Saberplay e quer você sempre preparado para qualquer desafio, inclusive para a reforma tributária que está em tramitação. Então, olha aí. Sim, é prudente que as empresas, então, fiquem atentas, principalmente nessas situações, ok? Que estão aqui elencadas. Orçamentos anuais ou plurianuais sua empresa adota, ou que estão desenhando futuras implantações de unidade de negócio ou lançamento de novos produtos ou serviços. Incluam nos planejamentos estratégicos o quê? O impacto sinalizado pelo eventual novo cenário tributário, considerando que não haverá redução de carga tributária com a aprovação da reforma tributária, em qualquer cenário, PEC 45 ou PEC 110, unificados ou não. Porém, porque pode ser que se eleja, não vamos unificar, vamos nos pautar no texto da PEC 45, é ela que vai prevalecer, ou da 110. Ou unificar, aproveitar um pedaço
de cada PEC, das suas virtudes, que é a tendência. É o quê? Reunir as virtudes de cada PEC. Porém, alerto, alguns segmentos, como por exemplo o de prestação de serviços e o de locação de bens, hão de ter maior impacto econômico com a proposta do novo sistema tributário. Daí a importância de você já prospectar qual vai ser a alíquota do IBS para a sua mercadoria, para o seu produto, para o seu serviço. O propósito da reforma tributária em tramitação no Congresso não é aumentar a carga tributária no sentido macroeconômico, mas pontualmente, por segmento, alguns segmentos sofrerão majoração sim de tributação. Outros segmentos, redução de majoração. E aí sem aumento macroeconômico. Cuidado. Então, não deixe de visualizar os textos da PEC 45.110 no seu texto, nos seus textos atuais e já vá considerando isso nas suas análises estratégicas à frente, em projetos de lançamento de novos produtos e serviços, em projetos de lançamento de novas filiais ou orçamentos anuais ou plurianuais, ok? Então, olha aí o meu alerta. Alguns segmentos, como por exemplo, o de prestação de serviços e o de locação de bens, conforme o texto atual, que está lá na PEC 45.110, haverá aumento de carga. Hão de ter maior impacto econômico a propósito do novo sistema tributário. Entendam, pagarão mais tributos em relação aos outros segmentos, embora no contexto macroeconômico não deve haver aumento de carga tributária. Olha, não deixe de ver o texto, Sempre é bom trabalhar com o texto atual para segurança. E está aí disponibilizado para vocês. Pergunta 6. Nesse sentido, quais serão os desafios aos empresários? Resposta: a carga tributária brasileira é explicitamente alta, está por volta de 35% do PIB. Que absurdo. Por que absurdo? Porque o problema não é o percentual em si. Há países que a carga é até maior, pegue a carga na Dinamarca. Porém, lá tem retorno em favor do cidadão, saúde, educação, habitação. Aqui, nós pagamos, mas não temos retorno. Nós temos que bancar plano de saúde, não é isso? Nós temos que nos organizar no que se refere à segurança das casas, dos prédios. As empresas são contratadas para guarnecer os prédios residenciais. Enfim, aqui pagamos e nem temos todo o retorno. Esse é o problema. A carga tributária brasileira é explicitamente alta, afora a corrupção, não é isso? Afora a corrupção. Nós temos má gestão, corrupção, e isso está embutido nesse percentual de 35%. Por isso que precisamos afastar um sistema tributário que banque a ineficiência do Estado. O Estado é importante, mas seja um Estado eficiente, o necessário para o Estado, de forma eficiente, cumprir seu papel social. E não aquela visão intervencionista do Estado, que aí sai muito mais caro. Que com essa carga tributária beira a Estado intervencionista. Por isso que o Estado, o sistema tributário brasileiro hoje está mais para sistema arrecadatório do que tributário. Não se pratica justiça social, não tem instrumento em favor das empresas para que elas sejam competitivas com outros pares espalhados pelo mundo. E aí a reforma tributária tem que pensar, sim, o que queremos, que reforma tributária queremos, e aí ela decorre
de uma outra pergunta: que Estado queremos? Um Estado, não é, que prevalece a economia de mercado, conhecida a figura como Estado liberal, ou um Estado intervencionista? Feita esta ponderação inafastável, voltemos para a tela. A carga tributária brasileira, então, é explicitamente alta. Portanto, se haverá reforma tributária, deve-se monitorar as propostas de acordo com o segmento da empresa e os pleitos das entidades representativas dos setores. Acompanhe aí na sua cidade, alerte gerentes e diretores que a tua empresa é vinculada a uma entidade de classe. As entidades de classe estão se movimentando, não só acompanhando, mas também propondo ajustes nos textos da reforma tributária que a comissão mista está cuidando. Então, informe-se dos movimentos das entidades de classe em favor da tua empresa, e a sua empresa, tendo algum ponto que viu no texto aqui disponibilizado na Saber Play, que mereça ser levado ao conhecimento da comissão mista, faça via entidade de classe. Tem maior peso, claro, um peso coletivo e não individual. É inteligente. Última pergunta. 7ª pergunta. O senhor acredita que com o fim da pandemia ou o controle dela, a reforma tributária será considerada prioritária? Qual o futuro do país pós-cenário de pandemia? Muito útil prospectar o sistema tributário, o quão a pandemia afeta aí a aprovação da reforma. Em princípio, sim. Acredito sim que então a reforma tributária será considerada prioritária com o fim da pandemia. Em princípio, sim. Penso que no segundo semestre desse ano, segundo semestre de 2021, no Congresso Nacional, os debates acerca da reforma tributária devem evoluir e ganhar contornos definitivos. Pois se isso não acontecer, se no segundo semestre de 2021 não avançar de tal forma que alcancemos um texto único para levar adiante a aprovação, aí, meus amigos e amigas, se isso não acontecer, o tema vai perder força e tende a ficar para a próxima o quê? Legislatura. O futuro do país pós-pandemia vai depender em grande parte do senso de urgência do Legislativo. Uma emenda constitucional requer aprovação com quórum qualificado pela Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Não é fácil aprovar uma PEC, quer de reforma tributária, quer de reforma administrativa, que também é relevante. Então, prospectando essa pergunta é muito útil, olhando para frente, o futuro do país pós-pandemia vai depender, então, em grande parte do senso de urgência do Legislativo. E precisamos, peremptoriamente, de 2 meritórias reformas: a tributária e a administrativa, para que a economia brasileira retome o trilho do desenvolvimento sólido, rumo para um PIB mais vigoroso para o bem de todos. Tá aí mais um módulo 3 do painel da reforma tributária. Queremos a todo tempo prepará-los não só em relação a normas vigentes, mas aquelas relevantes que virão. Reforma tributária está em tramitação no Congresso Nacional. E aqui você acompanha a evolução. Não deixe de baixar o texto atual, discuta, repasse os 3 painéis. Aqui acompanharemos a reforma tributária até a sua aprovação, considerando que será aprovada, não importa quando, se ainda em 2021, se em 2022, considerando que o tema ainda esteja em tramitação no Congresso Nacional, desde que não seja arquivado o tema, então há de ter a aprovação e ficaremos aqui acompanhando a seu favor, não lendo, mas analisando com profundidade para
organizar os seus trabalhos, preparar a tua empresa para uma reforma estruturante que tem que ser, então, os elementos presentes na reforma tributária serem levados em consideração nas direções, ou seja, nas atividades empresariais. Formação de preço, lançamento de produtos, novas unidades de negócios. Foi um prazer estar com você aqui na Saber Play. Até a próxima.